A Operação Lava Jato vai completar 10 anos no próximo domingo, dia 17 de março. A Força Tarefa escancarou um esquema de corrupção que agia no coração dos governos petistas. E nós vamos relembrar agora algumas das denúncias que marcaram esse período. A gente começa mostrando como Joesley Batista expôs o esquema de doações para Lula e Dilma. Duas fases. Teve a fase do presidente Lula e depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 na da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. O empresário Marcelo Odebrecht detalhou pagamentos a uma conta separada para o projeto político de Lula. Para o nosso controle, nós chegamos e provisionamos então 35 milhões de reais desse saldo exatamente na conta Mimo, que seria, na época, eu nunca conversei com ele que era para necessidades pessoais do Lula, mas na época era para o projeto político do Lula, Instituto Lula, seja lá o que for, qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses 35 milhões. Antônio Palocci, homem de confiança de Lula, também coloca o presidente como peça principal no sistema corrupto. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Quero te perguntar como é que você vê esse momento atual das revisões dessas colaborações, Deltan? Paulo, depois de 10 anos da Lava Jato, nenhum político corrupto tem medo mais de ir para a cadeia, porque ele sabe que a STF vai garantir a sua impunidade. Nós temos visto isso em uma série de casos, até mesmo no caso das empresas. Empresas que nos roubaram por décadas, que reconheceram desvios bilionários, fizeram acordos em que elas reconheceram seus crimes, em que elas se comprometeram voluntariamente a devolver o dinheiro, assessoradas simplesmente pelos melhores, ou pelo menos mais bem pagos advogados do país. Não era um advogado para cada empresa, era um batalhão, eram dezenas de advogados para cada uma dessas grandes empreiteiras que faturavam bilhões e que roubaram bilhões dos cofres públicos naquilo que os Estados Unidos chamou de maior esquema de corrupção transnacional da história do mundo. E aí nós tivemos o ministro Dias Toffoli suspendendo os pagamentos, a devolução do dinheiro roubado, presta atenção, a devolução para a sociedade do dinheiro que eles confessadamente nos roubaram foi suspensa. Qual foi a alegação dele? De que existiria uma possível pressão sobre essas empresas assessoradas pelos melhores e mais bem pagos advogados do país. Como vocês viram, colaboradores depondo, muitos deles às risadinhas em ambientes confortáveis, e eles teriam sido coagidos. É risível, mas pior, ele estendeu a suspensão dos pagamentos para a empresa JF com o mesmo argumento. Mas espera aí, a JF nem fazia parte da Lava Jato. Não fez o acordo com Curitiba, fez o acordo com Brasília, com outros procuradores, perante outros juízes, com outra homologação, nada a ver com a Curitiba. Então, como é que ele pega um argumento que já não valia para a Lava Jato em Curitiba, que era falho, e estende para a JF? E, aliás, a esposa dele, eu vou falar fatos objetivos aqui, a esposa do Dias Toffoli é advogada da JF. É advogada, não nesse caso, em outro caso. Mas isso suscita uma questão muito grave de conflito de interesses. Ele vai e ele suspende pagamentos bilionários, sem que exista sequer uma conexão lógica da justificativa e os fatos, porque não caminhou na Lava Jato em Curitiba. Nós vivemos um momento, Augusto, de total inversão dos valores, de colocar o Brasil de pernas pro ar. E nós vimos isso acontecer pelo mesmo ministro que agora determinou a anulação de casos envolvendo o ex-governador Beto Richa no Paraná. Qual foi o argumento dele? Ele invocou um suposto conluio, que é uma balela. Não existiu, mas ele alegou um suposto conluio na Lava Jato. Mas veja o que ele fez. Ele anulou não só os processos da Lava Jato, ele anulou o processo da operação piloto contra o mesmo réu, contra os mesmos investigados, com base no mesmo fundamento de conluio. Mas espera aí, a piloto tramitava em outro juiz federal. E aí ele anulou também os casos da operação do Ministério Público Estadual e da Justiça Estadual relacionados ao Beto Richa, com o mesmo fundamento, quando isso não tramitou nem na Lava Jato, nem na Justiça Federal, nem com os procuradores. Nós vemos uma total desconexão lógica das anulações com os fundamentos invocados, o que manda uma mensagem de que existe aí uma conta de chegada, uma vontade, uma determinação, uma orientação de anular, e eles buscam justificativas, ainda que implausíveis, ou talvez a gente pudesse chamar de pretextos para anular a Lava Jato. Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras, relatou que havia pagamento de propina ao PT. Cabia a mim uma quantia, eu recebi. Cabia ao PT uma outra quantia.
Não, existia uma reserva de propina, uma reserva para o PT receber. Eu falei que a partir de 2004, aquele ambiente que eu vivia, né, tinha assim, um pagamento quase automático de propina nesses contratos. Nestor Cerveró, ex-diretor da empresa, afirmou que a atual presidente dos BRICS, Dilma Rousseff, sabia de tudo que acontecia. Eu conheço a Dilma, eu fiquei muito cabreiro. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Delcídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há um ano, quase 2 anos atrás, quando fugiu da responsabilidade dizendo que tinha aprovado Passadina porque eu não tirava as informações completas. Ela me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, que eu acreditava que existia, trabalhei junto com ela há 15 anos, e preferiu ficar limpo para ganhar a eleição, tinha que arrumar um Cristo. Então, não, eu fui enganado, é mentira. É mentira, eu estou dizendo que isso não tem importância para a homologação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Certo. E, aliás, estatutariamente, aí o senhor conhece bem, estatutariamente, a responsabilidade da Petrobras de aquisição de ativos pertence ao Conselho, do qual a Dilma era presidente.